8 de janeiro, um dia a ser lembrado. Começa agora JBR News. Olá, você que nos prestigia diariamente aqui, direto de Brasília, no estúdio do Jornal de Brasília, nós, o Imagem e Credibilidade, fazendo este conteúdo de análise política e econômica diariamente de segunda a sexta para você. E não estranhe, porque hoje o meu parceiro, o jornalista Rodolfo Lago, não está comigo na bancada, justamente pela importância da data, porque ele está justamente fazendo a cobertura deste dia, que em Brasília está completamente voltado para atos que lembram o que houve há 2 anos atrás, no fatídico dia 8 de janeiro de 2023, quando a Praça dos Três Poderes, que reúne justamente os palácios do Planalto, sede do Executivo, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, foram depredados, destruídos em uma manifestação de rua que de fato chegou a quase acabar com este patrimônio brasileiro. Mas naquele momento o objetivo não era a destruição de prédios, era realmente a destruição da democracia. E é isso que hoje, em Brasília e em outros lugares do Brasil, vai ser lembrado, esta data, o 8 de janeiro. E por que essa data é tão importante? Porque essa data marca um momento de quase ruptura do sistema democrático brasileiro. Claro que aquele episódio, aquele dia, envolve muitas questões, que não é somente essa restrita ao golpe ou à tentativa de golpe, mas é o que ficou daí. Quando se ouve, logo após o episódio triste, lamentável, é importante que se diga, e que hoje inclusive fez com que Rodolfo Lago estivesse lá, diretamente cobrindo como repórter o que está acontecendo na capital federal, para trazer também mais informações a vocês no dia de amanhã. Eu aqui da bancada faço uma lembrança de tudo isso que houve. Lembrando que o dia de hoje, ele tem um nome, chama Abraço à Democracia. Por que isso? Porque o presidente Lula, o Executivo Federal, junto com os ministros de Estado, fizeram uma preparação de uma grande cerimônia. Nessa cerimônia, em primeiro lugar, vai ter o recebimento, a entrega daquelas famosas obras de artes destruídas naquele dia. Principalmente uma que ficou marcada na memória de todos nós. Vocês se lembram muito bem, aquele relógio antigo que ficava num móvel também antigo dentro do Palácio do Planalto, um relógio belíssimo que foi dado de presente, um relógio raro, ainda ao rei Dom João VI, um relógio produzido no século XVII, que chegou no Brasil em 1808 e desde então nunca havia sido nem tocado ou destruído, e naquele dia fatídico foi completamente arrebentado. E agora foi devolvido junto com outros quadros, esculturas, peças de arte, enfim, patrimônio de todos nós, que não somente no Palácio do Planalto foi atacado, mas também no Supremo Tribunal Federal. Lembramos que naquele dia as 2 casas mais destruídas foram justamente a Presidência da República e a Suprema Corte. E neste ato hoje, o presidente Lula pretende lembrar ao Brasil e também, claro, levar a informação ao mundo que o país chamado Brasil é sim um país democrático, porque apesar das desavenças, das lutas e dos embates, o país mantém a sua democracia em pleno ritmo. E isso é importante, porque quando se teve em 8 de janeiro uma tentativa de mudar o resultado das eleições, e é importante deixar claro, é legítimo, é correto e é certo que as pessoas se manifestem contrário a uma decisão que elas não aceitam. O que não se pode é impor a decisão em cima da maioria. Naquele momento foi uma eleição muito apertada, de fato. Uma eleição com apenas 1% de diferença de votos, que levou novamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, o seu 3º mandato, numa disputa muito acirrada, muito dura contra justamente Jair Bolsonaro, que havia sido aquele que derrotou o PT na última eleição. Bolsonaro polariza em si justamente toda essa desavença contrária à esquerda. Já Lula é um movimento contrário à direita. Então essa guerra entre direita e esquerda estourou justamente naquele dia 8 de janeiro, lembrando que muitos fatos aconteceram antes, até que chegasse naquele ponto culminante que hoje já se sabe, pelo inquérito da Polícia Federal, um inquérito de quase 900 páginas, que nada foi feito aleatoriamente.
ainda que muitas pessoas bem intencionadas, populares, alguns idosos, até moradores de rua, aposentados, estivessem naquele momento, foram presos. Teve gente que morreu devido à prisão. Ainda que haja injustiças em todo fato após o 8 de janeiro, o que a gente tem que lembrar hoje é que a democracia brasileira de fato esteve em risco. E se não fossem tomadas medidas muito duras contrárias a um ato desse, talvez a gente não estivesse aqui, inclusive, fazendo esse conteúdo para você. Porque um dos pilares da democracia é justamente a liberdade de imprensa. Às vezes se discute muito o que é essa liberdade de imprensa ou liberdade de opinião. O importante é que a liberdade não pode cercear a liberdade do outro. Ou seja, você não pode tomar à força algo que você não aceita. Se você foi derrotado numa eleição, o certo é esperar os próximos 4 anos para tentar fazer com que o seu candidato seja eleito, independente de se defender A ou B. É mais ou menos como um jogo de futebol. A gente pode até ficar revoltado quando o nosso time perde, mas não pode a nossa torcida invadir o campo, destruir o nosso estádio, porque não aceita o resultado ou a perda de um campeonato. É mais ou menos assim esse comparativo com a democracia. Portanto, o 8 de janeiro tem que ser lembrado, e nós lembramos mais que uma pesquisa que saiu essa semana do Instituto Quest demonstrou que 86% dos brasileiros, claro, de um universo entrevistado de 8.598 pessoas no mês de dezembro, demonstra que a maioria do Brasil não concorda com o que houve em 8 de janeiro. Desaprova o ato, desaprova a destruição, e de 86% que falam que não concordam com o que aconteceu no 8 de janeiro, apenas 7% defendem. Por aí se vê que de fato foi um ato que não agradou a maioria da população, inclusive parte da população que apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que por conta desse ato, ele hoje é um dos indiciados num processo que deve começar neste ano no Supremo Tribunal Federal. Só aguarda a Procuradoria-Geral da República encaminhar a denúncia-crime para que a ação inicie e ele se transformará em réu. Já está inelegível, com a impossibilidade de concorrer nas próximas eleições. Um projeto de anistia tentado no Congresso Nacional praticamente tem chance zero hoje de progredir. Lembrando que o seu candidato a vice-presidente, um general de alta patente, Braga Neto, reconhecido dentro das Forças Armadas, está preso, além de outros oficiais generais, tudo isso decorrente do 8 de janeiro. Neste dia de hoje, é necessário que se marque realmente um ato, que se faça uma manifestação em lembrança do que houve. Agora, nós também precisamos levar a informação para vocês, não somente o lado que se sentiu atingido, que é justamente o governo, é a democracia, estão manifestando, mas também quem se sentiu atingido, segundo o que é relatado hoje, com a injustiça de algumas prisões, porque existe também uma associação daqueles que foram presos e se consideram vítimas dos atos do 8 de janeiro, que também prometem manifestações justamente no outro lado, contrárias ao que eles acham que foram arbitrariedades por parte da Suprema Corte. Suprema Corte que tem nessa figura emblemática justamente o ministro Alexandre de Moraes, que será inclusive um dos poucos que participará hoje desse ato. Isso chama atenção em Brasília, porque um ato convocado pelo presidente Lula, um grande ato de memória a algo que, claro, mexe com todo o país, porque a democracia não é somente a presidência da República, mas também o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e todas as outras instituições estaduais e municipais que são democraticamente eleitas. E neste dia de hoje, ainda que o presidente Lula tenha feito essa convocação, alguns nomes não vão comparecer, e isso chama atenção. Justamente os presidentes do Congresso Nacional, no caso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, justificaram as suas ausências e não estarão presentes. O presidente também da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, não estará presente. Outros ministros estarão, outros deputados estarão, outros senadores estarão, com certeza. Mas essas figuras, que são justamente os chefes dos poderes, não estarão presentes neste ato. E isso chama muito a atenção. Lembrando ainda que nesta ação que culminou com o 8 de janeiro, já foram condenadas 371 pessoas, sendo que dessas nós temos um número de 225 que são chamados executores do ato ou da tentativa de golpe, e 146 são chamados incitadores, ou seja,
que ajudaram na manifestação que depredou, claro, a Praça dos Três Poderes. Portanto, é um dia marcante, é um dia que é necessário de ser colocado na memória popular, lembrando também que dentro da investigação e no inquérito da Polícia Federal, que acabou levando justamente à prisão de Braga Neto, também foi descoberto um plano chamado Punhal Verde Amarelo, que pretendia, inclusive, assassinar a chapa vencedora, Lula e Alckmin, e ainda o ministro do Supremo Tribunal Federal, que na época era o presidente do TSE, cuidava das eleições brasileiras, o famoso Alexandre de Moraes. Portanto, todo este ato de hoje traz à memória o que houve no Brasil naquele dia e é importante ser marcado. Chama atenção as ausências de presidentes das casas e também de chefes de poderes. Chama atenção a associação de quem se considera vítima e foi atingido também não aceitar o momento atual. Chama atenção que Brasília se manifeste de tal forma, mas não tem o apoio daqueles que também deveriam defender a democracia. De qualquer maneira, o abraço à democracia, esse é o nome do ato que foi hoje marcado e que foi convocado pelo presidente, se inicia nesta manhã e logo após o recebimento das obras de arte, a reinauguração inclusive do relógio famoso que foi presenteado a Dom João VI, é esperado uma descida da rampa do Palácio do Planalto para justamente a Praça dos Três Poderes, o local do ato, juntamente com o presidente, ministros e parlamentares populares, para relembrarem este dia que, de fato, não pode ser esquecido na história do Brasil. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência e fazendo o que faz sempre o meu parceiro Rodolfo Lago, lhe pedindo para fazer comentários sobre o que você acha deste dia de hoje, do que está sendo feito em Brasília e do próprio ato em si, chamado Abraço à Democracia. Da mesma forma, também pedimos a vocês que compartilhem esse conteúdo, que dê o seu like, isso tudo é muito importante para nós. E acesse sempre imagemecredibilidade.com. Muito obrigado e até amanhã.